ainda doutrinas de demônios. Espíritos enganadores estão cauterizando a consciência de muitos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Em Timóteo, a Bíblia diz, a Bíblia fala aqui no capítulo 4, versículo 3, versículo 4, porque toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque a palavra de Deus e pela oração é santificado. Mas aqui, meu amado, no versículo 7 também diz, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Rejeita as fábulas profanas, rejeita o engano, o erro, rejeita a palavra do engano que estão pregando por avareza estão fazendo o povo negócio com palavras fingidas e enganadoras. É com avareza, pura avareza, é por pura avareza que estão fazendo o povo negócio. Aqui vai dizer em a primeira carta de Pedro, está escrito assim na palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Por avareza, ou seja, ganância, amor ao dinheiro, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. É com palavras enganosas que hoje o povo está sendo conduzido ao inferno. É com palavras enganosas que hoje o povo está caminhando para a perdição. O povo, infelizmente, hoje está sendo ensinado por um espírito de avareza, um espírito do erro tão grande, que está fazendo o povo não discípulo de Cristo, não discípulos do Senhor Jesus Cristo, mas estão fazendo o povo presas suas, ou seja, presa de si mesmo, estão se tornando seguidores de si mesmo, estão fazendo as pessoas seguidores seus e não seguidores de Cristo. Mas nós temos que ser seguidores de Cristo, não de homens, porque se eu seguir qualquer homem, qualquer pastor, e se você seguir qualquer homem, qualquer pastor, nós estamos sujeitos ao erro, nós estamos sujeitos a fábulas, nós estamos sujeitos a heresias destruidoras, estamos sujeitos ao engano, ao erro. Mas se nós estivermos sujeitos a Jesus Cristo, e se tão somente seguirmos a Jesus Cristo, e por instrução pegarmos a palavra de Deus, nós não seremos enganados. Se por instrução nós pegarmos a palavra de Deus e aplicarmos na nossa vida, não vai existir engano, não vamos ser enganados, não vamos cair na mão dos devoradores, dos mercenários, dos falsos profetas que não são pastores. Se nós tão somente confiarmos na palavra de Deus, se nós tão somente seguimos a palavra do Senhor, nós somos discípulos. João 8, capítulo 8, versículo 31: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se nós seguirmos essa palavra, nós seremos discípulos de Cristo. Se nós seguimos a palavra de Deus, nós somos discípulos de um só Senhor, discípulos de Cristo. E se nós conhecemos a verdade, que é o Evangelho de Cristo, esta única verdade, ela nos libertará. As correntes do engano, as correntes do pecado, elas cairão por terra. Se nós conhecemos a verdade, as correntes que nos escravizam a nossa alma, elas cairão por terra. Se nós conhecemos a verdade do Evangelho,
nós vamos ser livres do engano. Se nós conhecermos a verdade do Evangelho, nós vamos ser livres da condenação do pecado. E se vós conhecer a verdade vos libertará. Só que vejam, meus irmãos, em 1 Pedro, no capítulo de número 1, no capítulo de número 1 de Pedro, versículo 15, a Bíblia diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos porque Deus é santo, assim como aquele que nos chamou, Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo nos chamou, nós temos que ser santos como Jesus Cristo é santo. Nós temos que caminhar em santidade, e santidade significa retidão, santidade significa pureza, santificação significa purificação. E é assim que nós temos que caminhar diante de Deus, em santificação. É assim que a Bíblia nos recomenda, que nós caminhemos diante de Deus em santificação, que nós venhamos buscar a santificação da alma. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16: porquanto está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação nessa terra. Nós temos que ser santo como aquele que nos chamou. Quem nos chamou não foi Maria, nem João, nem Pedro. Quem nos chamou foi Jesus. Quem nos chamou não foi Aparecida. Aparecida não apareceu. Pescaram no fundo de um rio, colocaram como padroeira, como rainha do céu, mas ela não, nada é a não ser uma fábula. Quem nos chamou à santificação foi Jesus. Quem nos chamou a santificar nosso corpo, alma e espírito foi Jesus Cristo. E a Bíblia está dizendo: sejam santos como Cristo é santo. Será que essa palavra está desatualizada, como o Papa falou? Será que essa palavra precisa ser mudada para poder se adequar a essa geração? Porque parece que é uma palavra que não se encaixa mais nos dias de hoje. Santidade parece que é algo impossível aos ouvidos e ao coração do povo, aonde acham impossível caminhar em santidade diante de Deus, onde acham quase impossível alcançar o céu. Sabe por quê? Sabe por quê? A Bíblia diz: o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, e nem tampouco pode estar sujeito às coisas de Deus. Mas o homem espiritual, ele compreende bem as coisas de Deus, e por ninguém ele pode ser compreendido. Sabe por que que aos olhos humanos e ao entendimento humano parece ser algo que não se encaixa nessa geração, a santificação? É porque o homem não nasceu de novo, da água do Espírito, como Jesus falou para Nicodemos no capítulo 8, no capítulo 4, em João. Jesus falou: é necessário nascer de novo da água do Espírito. Jesus falou: é necessário que o homem nasça de novo da água do Espírito. Só pode compreender as coisas de Deus. Essa palavra só pode ser enquadrada, só pode ser encaixada na tua vida se você assim receber o Espírito de Deus. A saber, assim nós somos recebidos por adoção como filhos de Deus. Nós somos recebidos por adoção o Espírito de Deus como filhos de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus. Jesus disse: olha, todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. A saber, quantos todos o receberam. Por isso que a Bíblia está falando: se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Estamos peregrinando nessa terra. A Bíblia diz que estamos como peregrinos numa terra estrangeira. Jesus falou: nada trouxeste para essa terra, e de certo nada levará deste mundo. Portanto, tendo que comer e beber, estejam
alegres, estejam contentes, pois do pó da terra qual foram formados também